Fala, meus queridos, tudo bom? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou estudante de medicina do oitavo período, sou o administrador do perfil @medicina é foda, e hoje eu vim contar para vocês as minhas dificuldades, as dificuldades que eu tive na época do cursinho, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, e eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por isso, ou você que está passando por isso, porque são situações bem comuns no cotidiano do estudante, e sem dúvidas vai ajudar muito vocês a forma como eu passei por isso, tá? Então, para começar, vamos lá. Bruno, quando você começou a estudar para medicina? Gente, eu comecei a estudar para medicina em abril de 2014. Aproximadamente ali dia 19, dia 17, eu comecei a estudar para medicina. Foi uma decisão difícil, porque eu tinha 23 anos, e aí faziam 6 anos que eu não estudava nada de matemática, química, física. Matemática até estudava, porque eu dava aula. Mas química, física, história, geografia, essas outras matérias, nada, nada, nada. Então, o período que eu tive no cursinho foi, só para a gente ter uma linha do tempo, abril de 2014 a junho de 2016. Então, vamos lá. Quando eu comecei, eu não tinha muitas condições financeiras. Na época eu era um pouquinho limitado, enquanto isso meus pais não podiam me ajudar muito. E aí o que aconteceu? Eu tive dificuldades de fazer cursinho, porque um cursinho presencial é muito caro se você for fazer todas as matérias. E aí o que aconteceu? Eu dei minha cara a tapa e fui falar com os professores para conseguir desconto. Olha só. E aí, graças a Deus, fui recebido de portas abertas, de professores ainda que eu tinha tido na época do colégio, outros não. E eu tive que pedir desconto nas mensalidades. A grande maioria me concedeu uma bolsa, a grande maioria. Teve uns que não, que disseram, dá para dar 50% e tal. Ali foi de acordo com a realidade de cada um. Então eu comecei a fazer, entrar na turma específica da UNP, que o vestibular da UNP aqui em Natal era de 6 em 6 meses na época, 2 vezes no ano. Então tinha uma turma específica para isso, ou seja, você via, a turma via o assunto do ano, que a galera via do Enem em um ano, a gente via em 6 meses, que era o mesmo assunto para a galera da UNP aí. Então o assunto de um ano a gente via em 6 meses ali, que ficava bem puxado, a gente tinha aula de segunda a segunda praticamente, à noite. Aí final de semana era sábado de manhã, sábado à tarde, por vezes, várias vezes, domingo de manhã para repor aulas que estavam faltando. Enfim, era um negócio bem puxado. E aí começou a minha primeira dificuldade. Minha primeira dificuldade foi como retomar os estudos. Por onde eu começo, o que estudar, como estudar, vou fazer questões, não vou, estudar teoria. E aí essa dificuldade, gente, ela é uma coisa bem comum na época, porque também tinham outras pessoas voltando para o cursinho depois de vários anos sem estudar, pessoas que fizeram outras graduações e etc. E aí a gente, bicho, vamos fazer o quê? Vamos acompanhar o cursinho, não tem o que fazer. Vamos acompanhar aqui a matéria do cursinho e eles devem saber o que está fazendo, né? E aí a gente foi. Já pegou o barco andando, por exemplo, eu comecei a estudar em abril, eu já peguei aí história no meio do caminho, matemática, geografia, português, redação, a galera já estava no nível avançado, eu ainda não. E aí a primeira prova que eu fiz foi em junho. Me lembro, foi mais ou menos dia 8 de junho, dia 13, não lembro agora. Mas em junho de 2014. E aí eu sabia que ia me dar mal, não tinha menor nem cabimento eu ser aprovado naquela época, né? E aí fiz, só para ter uma noção de como era a prova, pegar o estilo direitinho. Fiquei lá atrás, beleza, e vida que segue, né? Comecei uma nova turma em julho e nós fomos até dezembro, estudando todo o assunto novamente, teoria com força. E eu sempre, nesse momento, focado na teoria. Preste atenção para a gente não se perder. E aí eu pensava assim, eu disse, poxa, bicho, vai demorar muito para eu passar. Porque eu tô aqui, essa galera tá aqui há mais tempo do que eu. Tem uma galera aí estudando pro Enem, que também vai fazer a prova, e galera de outras escolas, eu vou passar uns 20 anos aqui estudando, né? Isso dá uma desanimada. Mas não, você tem que fazer o seu, faça o seu. Não se preocupe com a quantidade de pessoas que estão fazendo, porque de todo mundo que está fazendo vestibular para medicina, 70% não está estudando como deveria. 30% tá. Esse é o seu foco, são os 30% do que estão estudando. 70% das pessoas que estão estudando para medicina
não estão estudando como deveriam. Ou estudam porque um pai quer que ele seja médico, ou dizem que estão estudando para medicina porque é bonito, ou dizem que estão estudando para medicina, mas ainda não pegaram o ritmo dos estudos. Isso é pura verdade. E aconteceu. Finalizei lá o vestibular em dezembro de 2014, também não fui bem, mas já tinha visto o assunto uma vez. Disse, vou estudar o assunto de novo, porque eu pensei, eu estudei abril, maio, terminei o assunto que não serviu de praticamente nada para mim em termos de conhecimento, porque eu estava ainda pegando a engrenagem e entrando no gás, no vapor, entrando no gás aí. E aí, quando foi de junho a dezembro, eu estudei direitinho, em 2014, e aí de janeiro a junho de 2015 eu já tinha uma noçãozinha de cepa, eu já estou vendo isso aqui pela segunda vez, vamos lá. E as coisas foram começando a engrenar. Engrenaram, e aí o que aconteceu? Eu estudei bem direitinho, e em junho de 2015, eu me lembro que foi assim, no resultado do vestibular saiu, eu fiquei 44 na suplência, 44º, e chamaram 33, e eu fiquei por 11 na suplência. Na 11ª suplência, eu fiquei, poxa bicho, que pena, doido. Que bronca que eu não passei agora, eu tava no gás e tal, e uns amigos meus passaram e tal. E aí, beleza. O que aconteceu? Já fazia mais ou menos o quê? Um ano que eu estava estudando, né? 1 ano e 2 meses mais ou menos. E aí eu já não tinha mais condições de pagar o cursinho, porque os professores, bicho, não tem como mais, a gente já deu 2 bolsas aqui a você e tal. Aí eu fiquei meio triste assim, né, pra baixo. Mas eu disse, não, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar umas matérias que eu vou fazer presencial. Vou fazer o isolado dessas matérias, porque são professores que eu conheço, que eu gosto. Falo com eles, o desconto que eles me derem, perfeito, maravilhoso. Não deu outra. Eu lembro que eu fiz, biologia, química, física, história e redação. Dessas, biologia eu consegui 50% do valor, química e física eu não pagava absolutamente nada, e história eu também não pagava nada, e redação eu pagava o valor inteiro. Eu passei só 2 meses que eu tive que sair, que não dava para pagar. E aí o que aconteceu? As outras matérias, matemática, eu já desenrolava matemática, física, eu fazia o isolado de física, porque eu tinha muita dificuldade em física. Para mim, física nunca foi fácil de entender. Então eu fazia o isolado de física e fazia, na época, cursinhos online do YouTube. Tem muita aula boa no YouTube gratuita, e aí eu ficava estudando por ela. Eu fazia as atividades do isolado, ia lá pro YouTube tirar dúvida, ver como é que é uma outra forma de explicar, e aí deu muito certo também. E matemática também. Matemática eu estava estudando um certo assunto, por exemplo, funções. Ia lá no YouTube, lá tem muita aula legal mesmo, que os caras explicam, você, poxa, pode crer. Então, funções, matrizes, progressões, determinantes, equações, trigonometria, tem muita aula boa mesmo. E aí nessas aí eu fiquei estudando física e matemática basicamente online, e física tive isolado também uma vez na semana. E aí o que aconteceu? Tinha uma outra dificuldade na minha vida. Muita gente dentro de casa. Muita gente. Aqui em casa mora muita gente, a casa é grande. Então eu tenho 5 irmãos, para vocês terem ideia. E aí, de dia é horrível para estudar. Não tem como. Porque é uma zoada muito grande, entre e sai de gente, movimento, não sei o que, aquele negócio. Eu decidi que ia estudar de madrugada, que era o horário que todo mundo estava dormindo, ninguém mexeu no saco. E aí eu comecei a estudar de meia-noite às 5 da manhã. Então esse era meu foco. Todos os dias eu disse, eu vou estudar de meia-noite às 5 da manhã, porque eu tenho que estudar todos os dias, senão eu não vou passar nunca. Já faz 1 ano que eu estou estudando. E aí, todos os dias eu começava a estudar de meia-noite e terminava de 5, 6 horas da manhã. Amanhã estava saindo para ir caminhar e eu... Desculpa, é que eu estou tomando café. E eu estava indo dormir. E aí, deu muito certo, muito certo. Por quê? Eu comecei a assistir muita videoaula. Eu assinei o Biologia Total com o Jubilu. E eu assistia as videoaulas do Jubilu, tipo assim, um assunto, sei lá, respiração celular. Aí tava 2, 3 aulas, cada um com meia hora. Aí assistia, fazia os exercícios, fazia resumo. Então eu estudava sempre duas matérias por dia. Então eu estudava biologia e estudava química, ou física, ou história, qualquer outra matéria, entendeu? Sempre assim. E aí, essa foi também uma outra dificuldade que eu tive, era o horário de estudo, porque eu não sabia qual estudar. E depois de muito tempo eu fui entender que eu podia estudar de noite.
porque era o único horário que dava certo. Porque durante o dia, gente, no início, só um minutinho. Eu estudava de manhã, eu estudava de tarde, porque as aulas do cursinho eram à noite. Aí eu estava em casa de manhã, de tarde, sempre quando eu estava começando a estudar, alguém pediu alguma coisa. Ah, vá ali pegar seu irmão, vá ali fazer um negócio no supermercado, vá ali não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai pagar uma conta. E aí, sempre atrapalhava e eu percebi que quando eu voltava, eu não tinha o mesmo ritmo. Aí eu disse, não, bicho, isso não dá certo, né? O negócio de ficar quebrado não dá certo, vamos pegar pra valer mesmo. O que aconteceu? Quando foi no, em julho de 2015, que eu decidi aí fazer essas matérias online e essas específicas, eu disse, pô, vamos fazer o seguinte, eu já vi essa matéria 2 vezes, vamos fazer, não vou ver a terceira não, vamos focar em questões. Vou focar em questões, nas questões que eu tiver mais dificuldade eu estudo a teoria, reviso ali bem rapidinho, mas eu não vou ficar focado na teoria, vamos resolver questão. Resolver questão é o que aprova a pessoa, gente, não tem o que fazer, você tem que resolver questões, que você vai entender como é que as questões são feitas. Muitas vezes você lê a teoria, sabe a teoria, é a coisa mais linda do mundo, mas na hora de resolver a questão cai na pegadinha. Então, se você cair na pegadinha uma vez, você não cai nela mais nunca. Então você tem que estudar, resolver questões, que é para ficar bem maceteado nesse quesito aí. E o que acontece? Eu botei uma meta, eu disse, não, vou estudar e fazer de 30 a 50 questões por dia. Bruno, 30 a 50, 30 a 50. Por quê? Meu foco nunca foi o Enem, porque o Enem era 90 questões de 5 horas e eu nunca tive treinamento mental para isso. Então, na vestibular da UNP eram 60 no dia e 40 no outro. No dia de 40 tinha redação. Beleza, então eu focava nisso aí. 30 a 50 questões no dia. Sendo, o dia que você tiver um assunto que era mais pesado, por exemplo, química orgânica, então eu botava 50 questões de química orgânica. Célula, respiração celular, 40 questões, porque em torno da célula geral, né, tem aquela parte de ribossomos, mitocôndria, lisossomos, peroxomos, essas coisas, né? Então, os complexos, e eu estava 40. Quando era um assunto menor, por exemplo, progressão aritmética, 20 questões de progressão aritmética, você bateu progressão aritmética todo dia. Para onde o elaborador botar, você vai saber fazer. Progressão geométrica do mesmo jeito. E aí eu ia colocando a quantidade de assuntos diariamente que eu estudava de acordo com seus tamanhos. Eu botava um assunto maior com um assunto menor. Então eu botava, por exemplo, progressão aritmética, PA, progressão aritmética com, sei lá, primeiro reinado de história. E aí, vamos lá, estudava, fazia as questões, lia o material, tinha alguma dúvida, ia pro YouTube. Aí lá no YouTube botava primeiro reinado, uma aulazinha de 5 minutos, o cara falava praticamente tudo. Ajudou bastante também. Aqui, né, tem muito tempo de vídeo ainda. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, porque são as coisas que eu passei, o trajeto que eu passei, né? Na vida de cursinho, né? Estudando para medicina. E aconteceu, olha só, eu não tinha tantas condições financeiras, tinha essa dificuldade aí. Segundo, não tinha apoio de ninguém. Dentro de casa mesmo não tinha apoio de ninguém. Depois eu vou fazer um vídeo aqui falando como foi que eu contei para minha família que ia fazer medicina. Vocês vão se grear de rir, porque ninguém apoiou, na verdade todo mundo criticou, e para eu ter o apoio das pessoas foi depois de mais de ano estudando. Enfim, e aí não tinha o apoio de ninguém, então ninguém me ajudava. Quando eu via que eu estava estudando, saía, eu dizia para fazer outra coisa, vá vender carro, vá fazer alguma coisa, vá ser corretor, vá fazer alguma coisa. Enfim. E aí aconteceu. Quando foi em junho de 2015, eu fiquei na 11ª suplência, como eu falei para vocês. Aí eu pensei, pô, eu tô no caminho certo. No final do ano eu passo. Né? Aí o que foi que eu fiz? Relaxei. Por quê? Eu disse, não, eu cheguei bem pertinho, significa que eu tô bem. Então vou só dar uma relaxada aqui, não vou mais estudar como eu estava estudando antes. Aí eu dei uma relaxada. O que aconteceu? Tomei fumo no final do ano. Fiquei longe, lá atrás, na 100ª tanta suplência. Aí eu disse, puxa vida, bicho. Foi um tapa na cara, porque eu pensei, caramba, eu estava tão perto e deixei passar a oportunidade em 6 meses. Não estudei como deveria. E aí tô aqui de novo, vou ter que estudar mais 6 meses. Aí eu disse, não, vou fazer o seguinte agora. Vou me reunir com 2 amigos que eu tinha no cursinho. Eu tinha vários, a galera foi passando aos poucos, que tinha chegado antes. Aí eu disse, não, vou me reunir com esses meus amigos, vou fazer um grupo de estudos
E aí, vamos lá, um incentivando o outro. Isso foi muito importante, galera, você fazer esse grupo de estudos, porque eu chegava em casa um dia e colocava lá, e aí, vocês estudaram? Aí um dizia, oh, pô, já resolvi 20 questões, outro dizia, ei, estou estudando aqui, não sei o quê. Aí você, pô, não posso ficar para trás, né? Então um incentivava o outro aqui, não, bora dar o gás, está acabando, não sei o quê. Então isso foi muito importante para mim, na minha aprovação, ter esse meu grupo de estudos. E aí a gente fez um grupo de estudos, diariamente a gente colocava lá as metas, dúvidas, tirava dúvidas e tal, tal, tal. Enfim, fiz esse grupo de estudos. Comecei a fazer atividade física, já tinha começado a fazer em 2015, mas intensifiquei minha atividade física, minha dieta, comecei a comer direito, porque quando eu estudava à noite, eu virava à noite, sempre, todo dia, basicamente com 1 litro de refrigerante. Então 1 litro de refrigerante. Comecei a ficar gordo, pré-diabético, eu fiquei praticamente, e com a preguiça mal do mundo, porque você, quando está acima do peso, você não tem vontade de fazer nada. Então, eu comecei a fazer atividade física, comecei a melhorar a minha dieta, isso melhorou muito meu rendimento nos estudos. E aí o que aconteceu? Fui aprovado em junho de 2016. Então, essa aqui foi um pouquinho mais ou menos da minha história para vocês, do cursinho, das dificuldades que eu tive. Eu acho que de todas as dificuldades, se eu pudesse elencar hoje, eu colocaria a condição financeira uma das principais, porque eu não podia estudar presencialmente. Eu acho até que isso fez com que eu me superasse estudando, né, de forma online, que era mais barato os cursinhos online. Apesar de eu ter só comprado o Biologia Total, mas eu lembro que a gente, se eu não me engano, a gente rachou, Descomplica, não sei agora o que aconteceu. Não lembro. É, eu acho que essa questão da condição financeira fez com que eu me superasse realmente. E o apoio também, o apoio das pessoas não foi fácil no início, mas também depois a gente aprende a lidar e consegue superar nisso aí. Então, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, não esqueça de curtir esse vídeo aqui, dar o like, ativa as notificações, se inscreve aí no meu canal também, para que possa me motivar a continuar trazendo conteúdo para vocês. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui no seu comentário, para eu saber e poder fazer aí, tá? Não esquece também de me seguir lá no Instagram, @medicinaefoda, onde a gente interage lá diariamente. Eu trago minha rotina de estudos, faço memes, humor, tudo do mundo, tá bom? Valeu, galerinha. Tchau.